Graça e paz sejam com todos da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos à presença de Deus e é Ele quem nos acolhe em amor para um tempo de paz e bênçãos, de comunhão e edificação espiritual. Tem início o culto do Senhor e nele tomamos parte como povo seu que somos. Desde já, usufruindo de um momento de enlevo espiritual em que nos preparamos para tudo o que segue. Nesta hora, sendo conduzidos pelas habilidosas mãos e a música da nossa querida organista Gisele Santana. Acolhamos em espírito de oração o seu prelúdio. Em espírito de adoração e louvor, fechamos os nossos olhos, corações ao alto. Nós falamos com Deus. Senhor Deus, Pai bendito, te louvamos por esta hora que nos concedes misericordiosamente em amor. Pois é pela tua graça que tomamos parte nesta celebração juntos, unidos em espírito e em verdade. E recolhemos desde já toda a sorte de graças que nos advém das tuas mãos divinas. Recebe, ó Deus, as intenções de nossos corações, a adoração e o louvor que tão somente a ti dedicamos, pois tudo o que fazemos, fazemos para a glória de ti mesmo, no nome santo de Jesus, o Cristo, teu Filho, nosso bendito Salvador. Amém. Se você tem uma Bíblia consigo, convido você a tomá-la nas mãos, abrindo-a comigo agora no livro dos Salmos. Estamos visitando as páginas do Antigo Testamento, do livro dos Salmos, e vamos abrindo juntos no Salmo de número 82. Abra comigo no livro dos Salmos, no Salmo de número 82, cuja leitura faremos na íntegra. Esse texto que é indicado pelo Lecionário Cristão para este 20º domingo do tempo chamado comum. Estamos juntos no livro dos Salmos, no Salmo 82, lendo integralmente este Salmos de Asaf, que diz assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. É Deus quem julga a terra e o faz
como justo juiz, a cujo olhar nada escapa. Por outro lado, o faz também com misericórdia e exerce a sua compaixão para conosco em amor todos os dias. Sabemos do amor de Deus para com o seu povo e somos convidados nesta hora a nos entregarmos aos seus cuidados, a fim de que trate as nossas feridas e restaure-nos a paz. Se você puder, onde está agora, dobre os seus joelhos, feche os seus olhos e coloque diante de Deus as suas petições. Apresente a Ele os seus rogos, seus motivos de súplica e de intercessão e faça-o com fé, pois tenha por certo, Ele é conosco, Ele é por nós, já está de braços abertos para lhe acolher e com mãos estendidas para lhe abençoar. Ah, Senhor, temos crido em Ti, depositamos em Ti toda a nossa esperança e tão somente de Ti é que esperamos. E o fazemos na certeza de que jamais nos veremos frustrados ao procedermos assim, pois és fiel, todo-poderoso e Te alegras em conceder-nos a Tua graça, o Teu favor divino. Te bendizemos, pois a Tua graça é conosco e a Tua paz já se faz sentir em nossos corações. E rogamos-te que estendas as Tuas benesses aos nossos queridos todos, pois nos recordamos nesta hora de nossos familiares, amigos, companheiros de caminhada, daqueles que são próximos a nós, de que nos acercamos todos os dias e que desejamos ver também, debaixo da Tua guarida e proteção, coroados com as Tuas bênçãos divinas. Olha, Senhor, para estes filhos Teus e nós, discernindo o Teu agir em suas vidas, Te bendiremos, glorificaremos o Teu nome, Te renderemos graças, hoje, sempre e sem cessar. E faremos de nossas vidas um contínuo testemunho daquilo que realizas em favor dos que são Teus, daquilo que és e significas para as nossas vidas. Assim, confiamos-Te a nossa humilde petição, a prece que fazemos na mediação do Cristo que é Jesus, Teu unigênito Filho, Senhor e Salvador nosso. Amém. Ó, vinde a mim, cansados e aflitos, descanso vos darei. Promessas do Senhor que são agora cantadas pelo coro Aideia Moraes. Ó, vinde a mim, de Mark Blankenship, nas vozes do coro, com o acompanhamento da nossa organista Gisele Santana. Ouçamos o canto do coral e acolhamos as doces palavras do nosso Salvador.
Nosso Deus é um Deus sobremodo gracioso e que está em todo o tempo nos coroando com a sua graça. Ele nos comunica toda sorte de bênçãos e não apenas materiais, sobretudo bênçãos espirituais, cujo valor não se pode medir, mas cujos efeitos, de fato, se fazem sentir na vida do crente. Na prática da liturgia, dentro da tradição presbiteriana e reformada, encontramos um ato que nos enseja uma oportunidade de respondermos a todo esse amor que recolhemos das mãos divinas. É claro que a nossa resposta será sempre pequena, insuficiente, dada a grandeza do que Deus nos comunica. Ainda assim, ela é significativa se é feita com sinceridade de coração, pois Deus não despreza um coração sincero. Aliás, tudo aquilo de que dispomos e de que lançamos mão neste ato, bom, é Ele mesmo quem nos concede e nós o fazemos com alegria, afirmando o nosso compromisso de serviço à causa do Seu reino e expressando a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que ainda há de fazer. Você pode participar conosco deste mover e ser abençoado com a alegria que é compartilhar com a igreja algo do que Deus tem concedido à sua vida. E para tal, basta lançar mão dos meios eletrônicos digitais disponíveis a essa finalidade. Nessa hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente e por meio deles pode fazer o seu Pix, a sua transferência, encaminhando assim o seu dízimo e a sua oferta de uma maneira segura e prática. O mais importante é que você não se abstenha disto, mas usufrua deste privilégio, que é fazer-se partícipe da obra de Deus. Ele não precisa de nós, nem tampouco dos nossos recursos, mas nos concede esta grande oportunidade de nos tornarmos instrumentos nas tuas mãos, com aquilo de que dispomos para o prosseguimento da sua obra. E grandes graças temos colhido nesse mistério. Vamos orar e vamos pedir a Ele que com o seu poder consagre os dízimos e as ofertas que ora confiamos aos cuidados dessa instituição. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, tudo vem de Ti. Então somente do que é Teu te damos dízimos, ofertas que expressam a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por tudo aquilo que fazes e o nosso desejo firme e sincero de servir a causa do Teu reino e fazê-lo com a inteireza de nosso ser, inclusive com os recursos de que podemos dispor. Abençoa, Senhor, os dízimos e as ofertas do Teu povo e permite-lhes prosperarem nas Tuas mãos, que se multipliquem e que façam valer a Tua vontade aqui neste santo lugar, para que a Tua obra prossiga e o Teu reino avance. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, feita em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Estamos visitando as páginas do Novo Testamento, particularmente do Evangelho de Lucas. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler o trecho que vai do versículo 11 ao 17. Estamos no Novo Testamento, estamos no Evangelho de Lucas. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, é fácil de encontrar. Em Lucas 7, nós lemos do versículo 11 ao 17 essa palavra que diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia, a respeito dele, divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança.
Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que acabamos de ler nos fala do encontro de duas multidões. Multidões que marcham em sentidos opostos e movidas também por ânimos antagônicos, por assim dizer. A primeira multidão é um cortejo que segue ao redor de um esquife, onde ora jaz um jovem morto. Esse jovem é filho de uma mulher que, segundo o texto, à ocasião, já se achava viúva. E grande é o seu drama, como podemos facilmente inferir do contexto em que se dão todos esses acontecimentos. Estamos falando de uma comunidade judaica do primeiro século, uma sociedade em que as mulheres eram culturalmente empurradas para a margem dos acontecimentos. Elas não tinham autonomia para trabalhar e obter o seu sustento do próprio trabalho. Eram, via de regra, dependentes das figuras masculinas de suas vidas, pais, esposos, filhos varões. Esta mulher acha-se viúva, já não conta com a retaguarda de seu esposo. Ela agora perde seu único filho varão e não conta também com o suporte que ele poderia lhe prover. Está completamente desassistida. A sua situação é gravíssima desde uma perspectiva social, mas também de uma perspectiva humana, haja vista que lida com a viuvez e agora com a perda de seu único filho. O drama desta mulher permeia, por certo, os ânimos daquela multidão que caminha consigo ao redor do esquife de seu filho único. É uma multidão que marcha pesada e em cujo horizonte já não há luz. Que expectativas esta mulher pode nutrir para si mesma? O que ela espera de um futuro que agora já se afigura tão nebuloso? Esta é uma multidão que caminha pesada em torno de um jovem morto, tendo diante de si um horizonte que se anuviou. Mas, em contraste, há uma segunda multidão aproximando-se da entrada da cidade e movida por ânimo bastante diverso daquele. Estamos falando de uma multidão que caminha também em torno de um jovem, mas este é um jovem vivo, bastante vivo, aliás, mais vivo que todos os demais, sendo ele mesmo o autor da vida. Estamos falando de Jesus de Nazaré, varão profeta, intrépido em palavras, poderoso em feitos e que arrasta atrás de si uma multidão de curiosos, interessados naquilo que dirá ou fará, que já testemunharam algumas coisas que chamavam bastante atenção e que estão desejosos agora de ver algo mais. É uma multidão que tem diante de si um horizonte luminoso, cheio de expectativas que aquecem o coração e que suscitam esperanças. É uma multidão que caminha a passo acelerado, ansiosa pelo que vivenciará. É uma multidão que está em clara relação de contraste com a que a antecedeu. E essas multidões agora estão prestes a encontrar-se. Vão se colocando assim como que uma defronte da outra. E do encontro destas multidões, é que brota a história que apreciamos. Na verdade, muito particularmente, vamos ver o que se dá desde o encontro de Jesus de Nazaré com aquela viúva da cidade de Naim. E, por certo, havemos de aprender algo de significativo com essa experiência.
O texto nos informa, segundo o versículo 13, que Jesus viu aquela mulher. Isto é muito significativo. É necessário que tenhamos sensibilidade para reconhecer o peso que as palavras possuem dentro da narrativa bíblica. Estou sempre reafirmando isto. Os textos bíblicos são muito compactos. Os autores bíblicos não desperdiçam palavras meramente para produzir efeitos retóricos ou ornamentativos. Elas são cheias de significado. E quando o texto nos diz que Jesus viu aquela mulher, ele não pretende apenas informar-nos que ela foi captada pelo sentido da sua visão. Não, Jesus não a percebeu apenas com os olhos, mas sobretudo com o coração. Ele se importou com ela, e isto é algo bastante relevante. Porque estamos falando de alguém que sofre e que foi percebido no seu sofrimento, e nós estamos sempre sujeitos a experimentarmos algo parecido com isto ou o seu contrário. Porque ao nosso redor também há sempre muita gente sofrendo, e nem sempre aqueles que percebemos com os olhos, percebemos com o coração. Por certas vezes se dará o inverso. Seremos nós a sofrer, e aqueles que nos captam com o olhar não se importam com a nossa dor, não nos captam com o coração. Ora, Jesus vê e enxerga, percebe e se interessa. E se você tiver qualquer dúvida acerca disto, ela se dissipará com a informação seguinte, pois o verso 13 nos diz que o Senhor, vendo-a, se compadeceu dela. Você já parou para pensar no sentido e nas implicações desse verbo, compadecer-se? Compadecer é padecer com. É experimentar em si a dor que age sobre o outro, como se ela agisse sobre nós mesmos. Jesus está agora experimentando no seu coração o sofrimento daquela mulher, uma viúva desassistida pelo seu marido, que perde o arrimo de sua família e se vê desamparada também por este, e que lida com as perdas e o custo emocional destas duas separações, por certo, tão dolorosas. Estamos falando de uma mulher que vive um grande drama existencial, e isto não é de modo algum ignorado por Jesus de Nazaré, que percebe-a na sua dor, que experimenta por empatia esta dor em si mesmo e que, por fim, vai ao seu encontro. Isso é muito significativo também, porque Jesus poderia tê-la percebido, poderia ter dela se compadecido, ou seja, experimentado em si esta dor e este sofrimento, mas permanecido onde estava, distanciado, sem um envolvimento maior. No entanto, ele não faz assim. O Deus a quem servimos, em quem cremos e que se manifesta na pessoa de Jesus de Nazaré, jamais se permite ser um mero espectador do drama das nossas vidas. Ele é aquele que vem ao nosso encontro, que age, interfere na nossa realidade, e é exatamente o que acontece aqui. Jesus se volta para aquela mulher e desde já fala com ela e diz a sua palavra, segundo o registro do versículo 13, não chores. Não chores, diz o Senhor. Não estamos falando aqui de um mero protocolo social. Bom, tem um ofício fúnebre em andamento, um cortejo fúnebre em marcha, há uma pessoa enlutada e sofrendo, nós nos vemos de frente à mesma e nos sentimos compelidos a dizer-lhe alguma coisa. E o que dizer?
Numa hora dessa, frequentemente se recorre ao lugar comum. Não fique assim, não sofra, isso vai passar. Bom, por certo, não é o que acontece nesta fala. O que Jesus está dizendo àquela mulher é basicamente uma ordenança. O termo vem no imperativo mesmo. Não chores, pare de chorar, porque o que Jesus fará em seguida corroborará esta ordenança. Diz o verso 14 que Jesus se achegou. É também algo digno de nota. Estamos falando de um contexto muito peculiar, o contexto do judaísmo do primeiro século, em que majoritariamente as pessoas serão guiadas por uma preocupação muito presente, sempre muito real. A preocupação por dar manutenção a um ideal de pureza. As pessoas tinham a ideia de que o mal é algo que nos contamine, que deve ser evitado a todo custo. E alguém sensato evitaria a todo custo se achegar a um cadáver ou aquilo que ele toca, porque estaria tudo contaminado, era decisivamente impuro. Jesus, no entanto, nem hesita, diz o texto, ele se achega. E se achega não apenas à mulher, mas ao esquife, onde o corpo está posto. Diz o texto que não apenas faz isto, mas toca o esquife, coloca a sua mão ali. É como se Jesus estivesse agora colocando a mão na ferida, naquilo que faz doer. Ele não apenas se aproxima do problema, mas decididamente se envolve com ele, toca-o e, diz o texto, para os que conduzem o esquife. É como se agora Jesus, ao colocar a sua mão sobre o esquife, fizesse deter-se a marcha da dor. É assim que age o nosso Deus. Ele nos vê e nos percebe nas nossas angústias. Ele se compadece de nós, experimenta em si o nosso sofrimento. Ele vem ao encontro das nossas vidas, ele interfere na nossa realidade e determina que a dor cesse. E foi assim que ele agiu. Ele mandou que o cortejo parasse. Ele fez com que se interrompesse aquela marcha. E então se voltou ao jovem que estivera morto e disse-lhe: Jovem, eu te mando, levanta-te. Fico imaginando o olhar de estupefação das pessoas que estão ali, presentes naquela cena e que testemunham esses eventos. Devia ser algo absolutamente espantoso. Jesus está falando com um jovem morto. Ele dá uma ordem ao cadáver e o rapaz atende. Diz o verso 15 que sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus, então, o restituiu à sua mãe, que já não tem mais motivos para o pranto, salvo as lágrimas de alegria. E, por certo, com um coração cheio de gratidão, experimentava em si uma espécie de renascimento, pois seu filho não apenas revivia, mas, de certa maneira, nascia de novo. Quando nós nos abrimos ao acolhimento da graça divina, quando nós nos abrimos a experimentar aquilo que Jesus tem a realizar nas nossas vidas, a nossa história não difere muito desta aqui. Eu não me refiro meramente a pessoas que morrem e voltam à vida, pois ainda que seja esta uma imagem extraordinária, ela é apenas uma imagem dentre outras. O nosso Deus age de muitas formas, ele se alegra em agir de diferentes maneiras. E há aqueles que choram por alguém que partiu, mas há inúmeros outros motivos para a dor e o sofrimento que graçam no nosso mundo e só você sabe qual é o seu. O fato é que o Senhor Jesus é aquele que hoje te vê nessa condição e que, vendo, se compadece de ti e que não se contentará em permanecer distante como mero espectador do drama de sua vida,
mas virá ao seu encontro. Ele tocará a realidade da sua dor, ele interromperá a marcha do sofrimento, ele mudará a realidade das coisas e, para tal, basta que você esteja aberto e sensível a tudo isto que ele faz. Mas, por outro lado, é importante que você perceba que o texto não apenas lhe propõe identificar-se com aquela mulher viúva, mas também com a pessoa do próprio Jesus. Afinal, muitas vezes o sofrimento estará não em você, mas ao seu redor. E caberá a você desempenhar precisamente este papel em o nome do Senhor, como um seguidor seu, como um cristão. Caberá a você perceber aquele que sofre, compadecer-se de sua dor, ir ao seu encontro, ousar envolver-se, tocar a sua ferida e agir para que a sua realidade muda, para que o seu choro se converta em riso, para que o seu pranto se transforme em gratidão. Agindo assim, tenha certeza de que os efeitos se produzirão e serão estes mesmos que aqui estão descritos, pois segundo os versos 16 e 17, esses eventos foram logo conhecidos por muitos, e as pessoas que ouviam falar destes fatos glorificavam a Deus e reconheciam que em Jesus Deus visitou o seu povo. Essa notícia foi divulgada por toda a Judéia, por toda a circunvizinhança, e atravessou os muitos quilômetros e as muitas eras que nos separam desses eventos, para que hoje, alcançando os nossos corações, nos falasse com eloquência daquilo que Deus tem a fazer em favor de nós e daquilo que nós somos chamados a fazer em seu nome também. Que você possa ouvir e acolher essa palavra e se permitir ser transformado por ela consoante o Senhor quer, para a glória dele mesmo, para a nossa alegria, para a bênção do povo que é seu. No poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. É tempo de orarmos nas vozes do coro Aideia Moraes, segundo a prece que aprendemos de Jesus, o Pai Nosso, ou a oração dominical, na música de Kedroff, nas vozes do coro, com o acompanhamento da organista Gisele Santana.
Passando a um tempo de comunicações, destacamos que hoje, domingo, dia 17 de agosto de 2025, na celebração vespertina presencial, às 18 horas, aqui no santuário, nós teremos a celebração da Ceia do Senhor, o sacramento eucarístico. Nós vamos nos reunir em torno da Santa Mesa e vamos comungar no pão e no cálice e recolher dali toda a sorte de bênçãos espirituais. Você é nosso convidado para que esteja conosco e desfrute também desse momento na nossa companhia. Venha participar. Eu estarei aqui, Rua Barata Ribeiro, 335, Copacabana, Rio de Janeiro. E eu espero por você. No sábado, dia 9 de agosto, a Igreja Presbiteriana de Copacabana abriu as suas portas para a Secretaria de Música do Presbitério do Rio de Janeiro e acolheu ao seu primeiro encontro de coros. Foi uma bênção. Grupos corais das diferentes igrejas que compõem o nosso concílio estiveram reunidos na nossa casa numa rica mostra da música sacra coral e das suas muitas possibilidades de abordagem. Foi um encontro marcado por um clima de intensa alegria, de comunhão fraterna, permeado por muito boa música e por meio da qual colhemos grandes aprendizados e fomos intensamente edificados no mover do Espírito Santo. Se você perdeu esse evento, você pode acompanhar aqui na internet, nos nossos canais, algumas imagens que registram momentos que marcaram os nossos corações. E já fique de sobreaviso, pois novas edições dessa programação virão e o nosso desejo é que você esteja conosco para participar delas e desfrutar de tudo isso de maravilhoso que nós desfrutamos aqui também. Destacamos também a ausência do nosso querido pastor auxiliar, o reverendo Euler Clayton, que se dá por motivo mais que justo. O ministro acha-se em gozo de férias parciais, segundo a anuência de nosso conselho e conforme preceituam as leis da nossa igreja. São 15 dias, 3 domingos, em que ele se verá ausente e ao longo dos quais nós estaremos nos lembrando do pastor e da sua família em oração, pedindo a Deus que lhes conceda um tempo de refrigério, um tempo de paz, de descanso e de refazimento de forças. E até a volta, aguardamos ansiosos pelo reencontro, onde lhes daremos as boas-vindas em nome de Jesus. E na última terça-feira, dia 12 de agosto, a Igreja Presbiteriana do Brasil celebrou o seu 166º aniversário. 166 anos de vida organizada dessa instituição, que conta hoje com mais de 4.000 igrejas espalhadas por todo o território nacional, mais de 5.000 ministros ordenados, cuidando do rebanho santo do Senhor e inúmeras outras frentes de atuação, campos missionários, autarquias, enfim. A igreja é uma bênção na vida do nosso país, é uma bênção na vida dos seus membros, de todos aqueles que atuam dentro dos seus limites. E o nosso desejo é continuar servindo a causa do Evangelho em seu seio. E a nossa prece é para que Deus continue renovando as bênçãos sobre esta grande família da fé, a família presbiteriana, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e que os frutos continuem a vir, abundantes e doces, para a glória do Todo-Poderoso e a bênção de muitos. Chegamos à oração final, aquela que aprendemos de Jesus, a chamada prece do Pai Nosso ou oração dominical. De olhos fechados e corações unidos, jungimos os nossos espíritos numa só voz, dizendo juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo fiquem com todos, hoje e eternamente. Amém.